Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Felipe, hoje eu estou ansiosa para saber o artigo que você trouxe. Fiquei sabendo que é uma válvula que antigamente era negligenciada. Conta para gente. De negligenciada para debaixo dos holofotes, né? Cada vez mais a gente tem valorizado mais e mais a avaliação da válvula tricúspide, da regurgitação tricúspide, né? E esse é um trabalho extremamente interessante, publicado agora no comecinho de 2026, no JACE, no Jornal da Sociedade Americana de Cardiografia, sobre avaliação da regurgitação tricúspide de uma maneira talvez um pouco menos usual, pelo menos quando a gente vê os trabalhos mais recentes, né? A gente tem tido um interesse cada vez maior, um interesse crescente na avaliação volumétrica avançada da regurgitação tricúspide, e esse trabalho, desse grupo belga e francês, ele caminha um pouco na direção da simplicidade. Digo isso porque você já deve ter se deparado aí com pacientes dos mais diversos graus de regurgitação tricúspide, e você deve ter percebido que o paciente tem uma regurgitação tricúspide ali, mesmo quando grave, mas sem ser aquelas grandes falhas de coaptação, aquelas grandes ITs, eles têm muitas vezes aquele jato parabólico, mas que conforme a regurgitação tricúspide fica mais grave, ele vai ficando cada vez mais triangular, até chegar ali no extremo, como esse caso aqui no canto superior direito, onde o jato ele tem uma baixíssima velocidade, com esse jato bem triangular, com esse formato descrito como formato em V, né? E, inclusive, o paciente ele pode evoluir, né, do ponto de vista, pode passar do ponto de vista evolutivo por todos esses estágios aí na avaliação do Doppler contínuo do jato de regurgitação tricúspide. E não é à toa que as diretrizes, né, mais recentes, americana e europeia, de avaliação das alvopatias regurgitantes, elas trazem ali na sua caixinha de sinais específicos de regurgitação tricúspide grave, a presença a descrição, né, de um jato denso e triangular ao Doppler contínuo, com um sinal qualitativo, né, ou seja, um sinal que não é quantitativo, ou embora ainda seja objetivo, né, mas não é um parâmetro numérico, para determinar ali, para diferenciar uma regurgitação tricúspide que é definitivamente grave de uma regurgitação tricúspide que é definitivamente leve. Então, esse achado seria um achado de grande especificidade, muito embora, quando a gente vai para a literatura, a gente não encontra grandes evidências disso. O que a gente tem é muito mais esse senso comum a partir de um racional fisiopatológico de que, quando a gente tem grandes orifícios regurgitantes, a gente vai tender uma equalização de pressões entre átrio e ventrículo direitos, e com isso a gente tem essa curva que tem uma baixa velocidade e esse aspecto mais triangular. E aí que entra o trabalho que estamos discutindo aqui agora. Esse trabalho, o que ele propõe aí é uma avaliação mais quantitativa ou mais objetiva desse dado que sempre foi extraído ali de uma forma muito mais subjetiva.
Então, ele analisou aí a presença dessas 3 curvas possíveis aí no jato Doppler contínuo da regurgitação tricúspide e dividiu aí em 3 grandes grupos: o jato o jato parabólico, o jato triangular e o jato em formato de V, como eles botam ali, V-wave cutoff, que é esse terceiro sinal ali. E eles fizeram essa análise tanto do ponto de vista subjetivo, então, será que a gente consegue só no olhômetro analisar o jato de regurgitação e estabelecer esses 3 grupos, ou será que valeria a pena fazer uma avaliação objetiva? Peço desculpas. Ou será que valeria a pena fazer uma análise objetiva, onde, a partir da medida do tempo de aceleração e dividindo isso pelo tempo de regurgitação total, que é muito semelhante ao que a gente chama, né, do TAC-TEG ali na válvula aórtica, então analisando ali a duração total da regurgitação tricúspide e o tempo necessário até chegar no pico do jato de regurgitação tricúspide, muito parecido com o tempo de aceleração que a gente usa para a avaliação da válvula aórtica, ou através de uma relação que é bem interessante entre a velocidade de pico e a velocidade média do jato de regurgitação tricúspide, ou seja, através da avaliação com Doppler espectral contínuo, a gente conseguiria analisar aí objetivamente esse jato de regurgitação tricúspide e chegar aí a uma conclusão sobre qual seria esse formato e em que grupo ele se encaixaria ali. E aí a gente já vai entender como é que isso se refletiu na análise desses pacientes, tá? Então, pontos importantes da metodologia aqui é que esse é um trabalho unicêntrico e retrospectivo de pacientes ambulatoriais, então a gente não está falando aqui de pacientes internados no hospital, e basicamente é um trabalho de pacientes com insuficiência tricúspide funcional. Eles tentaram ali fazer uma distribuição em todos os subtipos, né, que é o subtipo atriogênico, o subtipo ventricular e o subtipo misto. Então, eles pegaram pacientes desses 3 grupos, mas apenas pacientes com insuficiência tricúspide funcional. Aqui não tinha pacientes, por exemplo, com IT primária, por síndrome carcinoide, por doença reumática, por prolapso, enfim. Aqui é somente pacientes com insuficiência tricúspide de etiologia funcional, tá? E aqui, alguns dados interessantes que esse trabalho traz para a gente. O primeiro deles nem é sobre a análise do Doppler em si, mas é essa correlação entre o volume regurgitante e o ERO. Então, a gente está falando aqui, não é nem ainda do achado do Doppler, mas sim da avaliação do ERO e do volume regurgitante pelo método de Pisa. Aqui, vale destacar que foi aplicado o método de Pisa com correção para o ângulo dos folhetos e para o fluxo através da válvula tricúspide. E, basicamente, o que esse trabalho mostrou aqui é que existe, de fato, uma correlação linear entre o ERO, deixa eu mudar a cor aqui, entre o ERO e o volume regurgitante, quando a gente analisa ali, né, pacientes com insuficiência tricúspide. Mas veja que em aproximadamente 0,6 centímetros quadrados de ERO, a gente perde essa correlação linear, que passa a ter uma correlação que é não linear, né? Uma correlação que não é porque o ERO aumenta que o volume regurgitante vai aumentar na mesma proporção. E isso é postulado, né, que seja provavelmente por conta do aumento das pressões atriais direitas com uma perda ou uma grande variabilidade no compliance, né, na capacidade de distensão do átrio direito em relação ao seu aumento de pressão, né? Então, provavelmente por conta disso, há uma perda significativa dessa correlação entre tamanho do orifício regurgitante e quantidade de sangue que retorna ali. Por outro lado, quando a gente olha aqui, essa avaliação nesse gráfico aqui foi feita de maneira apenas subjetiva, a gente consegue perceber que o formato em V, ele basicamente se concentra ali no ERO acima de 0,6. Se você olhar do lado de cada figura, você vai perceber que todos os triângulos estão daquele lado. Ao mesmo tempo, quase todos os círculos também estão para o lado de cá, né, que são os formatos parabólico e triangular, o círculo vermelho. Então, a gente tem uma concentração ali, principalmente do formato parabólico,
para a esquerda do ero menor do que 0,6 e do orifício do formato em V, aqui de novo na análise puramente subjetiva, para o ero de maior valor, né? O ero ali maior do que 0,6. E perceba também como não há uma relação tão clara desses formatos com o volume regurgitante. Há uma grande variabilidade de volume regurgitante para os mesmos padrões ali de apresentação, né, desse formato da curva de Doppler. Então, aqui perceba que essa correlação entre o ero e esses formatos ali da curva de Doppler é como se a gente tivesse um marcador ali muito claro de quando o ero se torna maior do que 0,6, mas sem grande informação adicional em relação a isso, mas de fato capaz ali de dizer com uma boa acurácia qual que é quando a regurgitação tricúspide de fato se torna grave, né? Então, isso é um dado bastante interessante ali, que provavelmente tem a ver com todas as questões ali hemodinâmicas e hidrodinâmicas relacionadas à regurgitação tricúspide grave, somente massiva e torrencial, com grandes orifícios regurgitantes efetivos, e esse perdo da complacência atrial direita com o aumento da regurgitação tricúspide, tá? E outro detalhe interessante é que quando a gente analisa os dados objetivos, né, a gente vê que, de fato, há uma correlação entre principalmente em relação velocidade máxima e velocidade média, a avaliação temporal não teve uma acurácia tão grande assim, embora também tenha a sua utilidade, mas perceba que quando a gente tem a regurgitação tricúspide discreta ou moderada e até chegando no grave, existe uma certa correlação entre esses parâmetros e a PSAP. Mas quando a insuficiência tricúspide ela se torna massiva ou torrencial, deixa de existir uma correlação entre esses parâmetros analisados aqui nesse trabalho e as pressões pulmonares, mostrando que isso tudo acontece independente de haver ou não hipertensão pulmonar. Trazendo então aqui um outro dado interessante, que é um parâmetro que pode ser usado mesmo quando a regurgitação, mesmo quando a hipertensão pulmonar está presente, tá? Então, de maneira mais objetiva, os autores mostraram que para identificar uma regurgitação tricúspide torrencial, usando esses parâmetros, especificamente a relação velocidade máxima e velocidade média de 1,38 foi o ponto de corte, então, quando essa relação ela era maior do que 1,38, teve uma sensibilidade de 72% com especificidade de 88%, enquanto que a avaliação do tempo, né, tempo até o pico, dividido pelo tempo de duração total da regurgitação tricúspide, teve aí uma especificidade de 91% e uma especificidade de 78%, com ponto de corte de 0,41. Então, aqui trazendo de maneira mais objetiva como esses parâmetros podem ser aplicados e mostrando como eles são extremamente úteis para identificar o paciente que tem regurgitação tricúspide grave, além de trazer todo o respaldo aí agora fisiopatológico para usar esses parâmetros na nossa prática ali do dia a dia. E por último, eles mostraram ali de maneira mais direta que esses dados, né, e aqui em especial a relação velocidade máxima e velocidade média, teve impacto prognóstico. Então, os pacientes que tinham essa relação maior do que 1,33 tiveram um pior prognóstico ali no que tange mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, independente do subtipo de regurgitação tricúspide funcional, lembrando que aqui todos os pacientes têm um ET funcional, então, realmente, um parâmetro aí bastante interessante. Tão interessante que esse trabalho rendeu um editorial escrito por ninguém menos aí do que Luigi Badano e Denise Murario, dois grandes expoentes aí da cardiografia, que destacam como esse parâmetro é bastante interessante, porque oferece, acima de tudo, um racional, né, ou uma justificativa ali fisiopatológica bastante interessante e que é um parâmetro muito objetivo, muito direto ao ponto, né, usando o termo que eles colocaram ali, straightforward, em inglês, né? Então, que basicamente, diferente de todos os parâmetros que a gente precisa lançar a mão para classificar um ET como torrencial, aqui a gente não precisa de ajuste, não precisa de múltiplas medidas, é um parâmetro único, direto ali, que de fato traz para a gente uma resposta bastante objetiva. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, traz para a gente uma ferramenta, mais uma ferramenta para o nosso arsenal,
que tem essa grande capacidade discriminatória, principalmente para identificar a insuficiência tricúspide torrencial e que não depende de tantos outros fatores ali para chegar a essa conclusão. Então, é um parâmetro que consegue encapsular ali uma diversidade de fatores hemodinâmicos complexos de uma maneira bastante direta e reprodutível e que, sem dúvida nenhuma, vai ser muito útil na nossa prática. Então, esse é o trabalho que eu queria trazer para vocês aí, um parâmetro velho, mas trazido aí de volta para a gente utilizar na nossa prática de maneira objetiva, por que não? Analisando ali, então, principalmente a relação velocidade máxima pela velocidade média e que definitivamente tem uma associação muito clara com insuficiência tricúspide torrencial e que também tem impacto em mortalidade. Bárbara, esse é o trabalho que eu tinha para trazer para vocês aqui. Queria saber o que você achou. O objetivo principal foi a gente corroborar com o nosso raciocínio que regurgitação tricúspide é importante, então muito sangue volta do VD para o AD. Então, o átrio direito enche rápido de sangue. Então, a pressão no átrio direito sobe cedo. Então, e o gradiente diminui rápido. Então, por isso que o Doppler fica cheio, é triangular e o pico ali acaba precoce. E mais uma tentativa de ajudar a gente no melhor diagnóstico, né? E no melhor padronização assim, de o que é grave, o que é grave de verdade. Então, eu adorei, foi muito bom. Na prática, é uma medida bastante simples de ser feita. Você vai tracejar ali, quando a gente faz a medida, né, o tracejado para calcular o ERO pelo método de Pisa, o próprio aparelho já pode fornecer para a gente ali a velocidade média, muitas vezes, ou você pode fazer o traçado novamente para poder ter esse dado, se o seu aparelho não fornecer diretamente, né, ou no mesmo momento, na mesma função ali. E é uma relação muito simples que, sinceramente, embora o dado objetivo, medido ali, tenha tido melhores números estatisticamente falando no trabalho, é algo que, ao bater o olho e encontrar esse padrão triangular em V, né, com esse pico precoce, como você brilhantemente explicou aí, ele já mostra para a gente que essa regurgitação tricúspide ela é pelo menos torrencial. Então, eu acho que a grande beleza aí é você conseguir chegar a um diagnóstico final da gravidade da regurgitação tricúspide antes mesmo de você ter que lançar mão de todas aquelas medidas e cálculos que são necessários, com todas as correções também envolvidas aí para o método de Pisa na avaliação da regurgitação tricúspide, já que para essa classificação, né, para a diferenciação entre tricúspide massiva e torrencial, a gente depende fundamentalmente da medida quantitativa, com volume regurgitante, ERO e tudo mais. Então, essa análise, usando um parâmetro muito mais simples, direto ao ponto, definitivamente vai agregar bastante objetividade, ao mesmo tempo que vai facilitar a nossa vida para identificar esses pacientes. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.